Vamos ler juntos nessa noite Filipenses capítulo 2, como temos feito cada quarta-feira, até encerrarmos tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste capítulo. Amém? Ao Senhor toda a glória e toda a honra. Então louvemos ao Senhor, lendo essa palavra juntos e meditando nela nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Todos juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar,
tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amados, nosso tema de hoje é um tema muito importante, especialmente no que diz respeito à contemporaneidade, ou seja, o tempo presente que nós estamos vivendo nessa terra, neste mundo. O tema é esse, repita depois de mim: caráter cristão. Glória a Deus. Tem uma coisa que muitas vezes nós pecamos, e nós precisamos entender isso para não pecar mais, que é criticarmos alguém, quem quer que seja, que diante dos nossos olhos foi pintada dessa pessoa, tá? Uma figura de um mau caráter. Nós temos que definitivamente parar de apontar o dedo para qualquer pessoa e dizer: aquele ali é um mau caráter. Não faça isso nunca mais. Se você já fez, peça perdão ao Senhor, não faça isso nunca mais. Porque todos nós viemos ao mundo sendo pessoas de mau caráter. Porque todos nós viemos ao mundo como Davi veio e disse de si mesmo no Salmo 51, versículo 5: eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado original maculou o nosso caráter desde o primeiro segundo da nossa concepção. Então, quando você acusa alguém de mau caráter, você tem que se colocar também nessa lista, porque você também é mau caráter. E o mau caratismo de cada um se manifesta em uns mais, em outros menos, mas sempre se manifesta de acordo com a sua personalidade, a sua convivência familiar e social, os seus costumes, as coisas que aprende e adquire no mundo. Isso vai fazer com que esse mau caratismo aflore e se manifeste de uma ou de outra maneira, se manifeste mais em uns do que em outros, mas em todos está presente o mau caráter. E a única forma de um ser humano deixar de ser mau caráter é tendo seu caráter transformado
por Jesus. Sem a transformação que só Jesus opera, o mau caráter está aí. As ciências naturais não têm poder para transformar o mau caráter em um bom caráter. Pode estudar, pode se formar, pode ser o que quiser na sociedade, o mau caráter está lá e vai se manifestar. O único poder transformador do caráter humano em um bom caráter, e esse bom caráter é o caráter de Cristo. Cristo, como homem na terra, naqueles 33 anos e meio que ele viveu na terra, durante toda a história da humanidade, somente naqueles 33 anos e meio, tinha alguém aqui que tinha um excelente caráter: Jesus. Por isso que ser cristãos significa ser imitadores de Cristo, crentes em Cristo, convertidos a Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que tem durante todo o processo da sua vida cristã na terra, um processo de transformação que se chama santificação, e é nesse processo de santificação que o nosso caráter vai sendo, isso não acontece da noite para o dia, que o nosso caráter mau vai sendo transformado pouco a pouco no caráter de Cristo. Portanto, o caráter cristão ainda não é um caráter perfeito como o de Cristo, nunca vai ser aqui na terra, mas tem obrigatoriamente que ser um caráter em constante mudança, em constante transformação no processo da santificação. Amém? Glória a Deus. Viemos ao mundo como mau caráter. Só Jesus pode transformar esse caráter. Aleluia. Cultura pode ter coisas boas, educação tem coisas boas, formação educacional, profissional tem coisas boas, existe aí no mundo uma formação moral, isso existe, isso é muito bom que exista. Só que isso aí não adianta nada em relação à transformação de caráter. O caráter não é transformado. O mau caráter pode ser amenizado com essas coisas, mas não transformado, ele continua aí. Só Jesus transforma. Repita comigo: só Jesus transforma. Ninguém mais tem esse poder, amém? Vamos ver isso na nossa meditação de hoje. Bom, nós estamos quase chegando ao fim da primeira parte de Filipenses. A primeira parte de Filipenses, tá, ela, depois de uma grande introdução no capítulo 1, essa primeira parte vai do capítulo 1, versículo 27, até o final do capítulo 2, versículo 30. Capítulo 2, versículo 30. E o título que nós podemos dar para essa parte toda aí, para esse texto repita depois de mim: firmeza espiritual. Glória a Deus. Bom, dentre todos os propósitos da salvação, Deus quer fazer dos seus filhos, de nós, seus filhos e filhas, pessoas espiritualmente firmes. Pessoas firmes. Amém? Só que a firmeza tem um segredo. Para ser firme, tem um segredo que Jesus contou no final da o sermão da montanha, o sermão do monte, quando ele falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, obedece, traz essas palavras para a sua vida,
para o seu comportamento, para a sua conduta, para o seu estilo de vida, essas pessoas edificam a sua casa, que representa a sua vida, sobre a rocha. Isso é firmeza espiritual. Outro nome para firmeza espiritual é estabilidade espiritual. Isso é estabilidade espiritual. Um dos fenômenos terríveis que sempre acompanharam as igrejas cristãs em todas as gerações é uma maioria de crentes instáveis. Mentalmente instáveis, emocionalmente instáveis, socialmente instáveis, relacionalmente instáveis. É por isso que esses casamentos são abalados, esses relacionamentos são abalados, e é por isso que a vida financeira é abalada, a vida profissional é abalada, nada dá certo porque não tem estabilidade. No meio em cima de instabilidade não se edifica nada. Sobre a areia não se edifica nada. O que for edificado vai cair. Para ter firmeza espiritual, nós temos que adicionar a tudo o que Deus nos dá para sermos firmes, adicionar a nossa obediência à palavra. Quanto mais aprendemos a obedecer a palavra, mais firmes espiritualmente nos tornamos. E como nas últimas décadas a palavra tem sido colocada por escanteio na maioria das igrejas, a palavra não é profunda, a palavra não é suficiente, a palavra que tem é pouca, superficial e às vezes deturpada. Esse tipo de palavra, esse tipo de pregação não traz um caráter firme, não traz firmeza espiritual. É sobre a palavra, edificados sobre a palavra, que teremos firmeza espiritual. Amém? Esse texto todo aí, ele está dividido assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós vamos entrar hoje na conclusão. A introdução foi o final do capítulo 1, do versículo 27 ao 30, e o título é, dignidade espiritual. Vai ligando os títulos aí, caráter espiritual, firmeza espiritual, produz dignidade espiritual. Deus não quer seus filhos sendo indignos, vivendo de maneira indigna. Não, nós somos exortados na palavra, Efésios capítulo 4, versículo 1, a andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados. A vocação a que fomos chamados é ser santos. Amém? Fala para a pessoa do seu lado aí, você é vocacionado a ser santo. A ser santo. Amém? A sua vocação, o seu chamado é ser santo. Tá? O que você vai ser aqui na terra, isso é secundário. Que profissão você vai ter aqui na terra, isso é secundário. A principal coisa que você tem que ser aqui, a partir daqui da terra, é ser santo. Esse é o mandamento que resume todos os mandamentos de Deus na palavra. Repita depois de mim: sede santos. Aleluia. E ser santo significa ser dignos, viver uma vida digna, viver com dignidade na face da terra. Essa foi a introdução dessa parte. O desenvolvimento foi a parte mais importante, que nós terminamos na semana passada. Terminamos a semana passada esse desenvolvimento, capítulo 2, versículos 1 a 18, cujo título é, desenvolvimento da salvação.
o texto-chave desse desenvolvimento é o versículo 12, onde Paulo dá essa ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvimento da salvação é um nome da santificação. O que é santificação? Santificação é o desenvolvimento da salvação. Olha, muitos crentes que existem hoje caíram na seguinte tentação: de pensar que a conversão era o fim. A conversão foi o máximo da obra de Deus na vida deles. E a partir da conversão não acontece mais nada. A conversão não é um fim. A conversão é um começo. O começo de uma jornada que vai durar a vida toda. Uma jornada de santificação. E esses crentes que pararam, se estagnaram na conversão e não tem santificação, eles vão perder até a conversão, porque não vai para o céu. Não é sem conversão que ninguém verá o Senhor, é sem santificação que ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, o desenvolvimento da salvação é a santificação. Santificar-se é desenvolver a salvação. E isso é uma obra que cada um é responsável sobre si mesmo. É pessoal. Amém? Bom, terminamos aí essa parte, foi muito importante, tivemos mensagens bem fortes aí, até o versículo 18, né? E agora nós vamos entrar na conclusão dessa parte, que vai do versículo 19 ao 30, né? Até uma grande conclusão. E nessa conclusão, Paulo vai apresentar dois personagens que caminharam com ele, que foram formados por ele na palavra de Deus. Diga: Timóteo e Epafrodito. Muito bem. Nem todo nome bíblico precisa ser dado para os filhos, então vocês fiquem à vontade. Então, Timóteo e Epafrodito são esses dois personagens importantes que Paulo vai apresentar aqui e dizer que vai enviá-los aí, né, para a comunidade dos filipenses, porque Paulo estava na prisão quando ele escreveu essa carta. Então ele mandou essas pessoas, esses dois homens, para ver como que a igreja lá de Filipos, na Macedônia, que foi a igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem, quando ele viajou ali com Silas, que tem o nome de Silvano, formou ali na cidade de Filipos a igreja dos filipenses. E estando Paulo em prisão, ele tinha um carinho muito especial com essa igreja, porque essa igreja, os crentes de Filipos, tinham também um carinho muito especial com o apóstolo Paulo, mais do que outras cidades, outras igrejas. A igreja de Filipos era muito cuidadosa com o apóstolo Paulo, e Paulo também com eles. E Paulo então envia, estando preso, envia Timóteo e envia Epafrodito para ver como eles estão passando, ver quais são as suas necessidades espirituais, de ensinamento, de entendimento da palavra, edificando ali aquela igreja. Muito bem. Do versículo 19 ao 24, Paulo falou sobre Timóteo, e do versículo 25 ao 30, ele falou sobre o Epafrodito. Então, hoje nós vamos ficar só com o Timóteo, tá? Timóteo, que vai do versículo 19 até o versículo 24. É engraçado o nome de Timóteo, né? Porque o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Aquele que honra a Deus. Nome bonito, né? Significado bonito desse nome. Embora hoje, né, muita gente não queira dar para os filhos o nome de Timóteo, né? Não gosta muito, porque tem alguns Timóteo por aí que ninguém gosta deles. Mas esse aqui é um Timóteo abençoado. E o nome também é muito abençoado, né? O verbo timau é o verbo honrar, e tel é a Deus. Tel
a Deus. Aquele que honra a Deus é o Timóteo, aquele que honra a Deus. Ou seja, todos nós somos chamados a ser Timóteos. Todos nós somos chamados pela obra da salvação a ser pessoas que estamos aqui para dar a Deus toda a honra. Mas nós não honramos a Deus, Deus não quer receber de nós honras meramente por palavras. Senhor, eu te honro. O Senhor quer ser honrado com a nossa vida, com a forma como nós vivemos por ser filhos de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Esse personagem aí, Timóteo, ele morava numa região chamada Frígia, Panfilha e Galácia, uma região chamada Frígio-Gálata. Essa região que ficava ali junto ao mar Mediterrâneo, né, para chegar nessa região de Israel para lá, vai costeando a ilha de Chipre e chega nessa região. Foi a região da primeira viagem do apóstolo Paulo, Atos capítulo 13 e 14. Esses dois capítulos ali, 13 e 14, a viagem de Paulo e Barnabé, nesse território aí da primeira viagem. Numa dessas cidades, ele evangelizou Timóteo, que era um jovem. Paulo evangelizou esse jovem e também pregou na casa dele, conheceu a mãe dele, que se chamava Eunice, conheceu a avó dele, que se chamava Lloyd, ficou sabendo que a mãe dele, né, era de descendência judia, e que o pai dele, cujo nome não é citado, não era judeu, era de família grega, era de descendência grega. Então, uma judia, a Eunice, se casou com um homem, né, grego, e tiveram, não sei se teve mais filhos, né, mas se teve mais filhos, dentre eles teve esse menino aí, chamado Timóteo. Essa família toda foi evangelizada na primeira viagem do apóstolo Paulo. Quando Paulo, muitos anos depois, olha, as viagens de Paulo demoravam anos, viu? Não era viagem de um fim de semana, assim, não, de um mês, não, demoravam anos essas viagens. Depois, quando Paulo foi fazer a sua segunda viagem, ele saiu de Jerusalém com Silas para a segunda viagem. E aí ele falou para Silas assim, ó, vamos passar primeiro na região que eu fui com Barnabé na primeira viagem, e passou de novo na casa do Timóteo, encontrou ali essa família firme na fé desde que foram evangelizados, firmes na fé em Cristo Jesus. E Paulo então levou Timóteo consigo. Na sua segunda viagem, Paulo levou Timóteo para acompanhá-lo, e Paulo foi então discipulando este menino, né? Paulo foi um homem que obedeceu o que Jesus disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, toda a palavra. Paulo formou discípulos assim. É isso que nós como igreja temos que fazer. É isso que eu tento fazer aqui com todos vocês, formar vocês discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Paulo então chamou Timóteo para andar com ele em suas viagens, e inclusive deu emprego para Timóteo, de acordo com a história, né? Paulo, nas suas viagens, ele mesmo se sustentava com a sua empresa. Ele era fabricante de tendas, e com a sua empresa ele mesmo se sustentava, né? E os discípulos que caminharam com ele acabaram se tornando assim também funcionários da empresa de Paulo. Timóteo trabalhou também, ganhando seu dinheiro ali com Paulo, fabricando e comercializando tendas aonde quer que eles viajavam, mas o principal objetivo deles era a pregação do evangelho. Então Timóteo acompanhou Paulo muito
muito de perto, foi formado um discípulo de Cristo pelo apóstolo Paulo. E por isso que mais tarde Paulo escreveu aqui 2 cartas para Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, né? Teve anos atrás que nós passamos por essas cartas, mas nós vamos passar novamente, se Deus o permitir. Amém? Muito bem, aqui nestes versículos, do 19 a 24, Paulo fala algumas coisas acerca de Timóteo. E no que ele fala acerca de Timóteo, ele levanta 3 características. 3 características de Timóteo. Paulo está falando, olha, eu vou enviar para vocês aí, filipenses, o Timóteo, o pastor Timóteo aqui que eu formei, e vocês recebam ele aí como um homem de Deus, porque como um homem de Deus ele é um homem que tem essas 3 características. Repita comigo: altruísmo. Segundo, caráter provado. E terceiro, serviu ao Evangelho. 3 características que Paulo fala acerca de Timóteo. A primeira delas, altruísmo, nos versículos 20 e 21. Paulo diz assim sobre Timóteo, Paulo dando testemunho de Timóteo, dizendo que a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. A palavra altruísmo é o contrário de egoísmo, né? Egoísmo, ego é de eu, aquele que só faz as coisas para si mesmo, é o egoísta, é o egocêntrico, né? Egocentrismo é pecado. Nenhum egocêntrico vai para o céu, nenhum egoísta vai para o céu. O nosso egoísmo tem que ser tratado na santificação, e quando o egoísmo é tratado na santificação, nós vamos passando e aprendendo a ser altruístas. A palavra altruístas, né, começa com esse ALT que tem no começo ali. ALT é a abreviação de alter, que significa outro. O egoísmo, o eu só olha, cada um só olha para o seu eu. O altruísmo é quando deixamos de olhar para nós mesmos para olhar as necessidades dos outros. Olhamos para os outros. Deus provou não ser egoísta, mas ser altruísta, porque olhando para as nossas necessidades, Ele nos deu o seu Filho Jesus. Ele não reteve o seu Filho para, não, meu filho não vou dar para esse povo, não. Ele deu o seu Filho Jesus. Deus tem um caráter altruísta. Isso faz parte da transformação do nosso caráter cristão, porque o caráter cristão tem obrigatoriamente que ser altruísta. E Paulo já tinha falado disso aí, no capítulo 2, ele já tinha falado sobre isso no versículo 4, capítulo 2 aí, versículo 4, Paulo já tinha dito, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Por isso, quando eu passei por esse versículo 4 aqui, já tínhamos falado aqui de altruísmo, e Paulo agora traz um modelo vivo de altruísmo aos filipenses, que é Timóteo. Ele diz que Timóteo é alguém que Paulo, tão próximo do apóstolo Paulo, vamos dizer assim, como o apóstolo João foi próximo de Jesus, Timóteo foi o João de Paulo, foi o mais próximo de Paulo, que ele disse assim, ó, a ninguém, eu Paulo, eu não tenho ninguém que tenha igual sentimento comigo do que Timóteo. Paulo e Timóteo passaram a ter uma grande comunhão espiritual, ter o mesmo sentimento, e assim como Paulo tinha esse sentimento de altruísta, de saber como os irmãos estão passando, como as igrejas cristãs estão passando, como os cristãos estão perseverando, se está tudo bem com eles, também
Timóteo herdou isso aí do apóstolo Paulo, cuidando dos interesses desses cristãos. Aí Paulo cita um eles aqui, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Quem são todos eles? É muita gente que a gente conhece, mesmo no meio dito evangélico, que não está nem aí para ninguém. É um evangélico egoísta, é um cristão egoísta, é um cristão que não dá testemunho verdadeiro de cristão, porque não é altruísta, não está nem aí para os outros, está aí só para si mesmo. Os falsos avivamentos da virada do século formou uma geração de crentes egoístas, crentes que não se lembram, por exemplo, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que nos manda orar em favor de todos os homens. As últimas gerações de crentes só pensam em orar em favor de si mesmos. Fazem orações só para si mesmos, campanhas para si mesmos, sacrifícios para si mesmos, orações para si mesmos. Eu estou atrás da minha bênção, a minha bênção, a minha bênção. Espera aí, e os outros? As falsas doutrinas que entraram nas igrejas têm formado crentes egoístas, fazendo com que vá se cumprindo o que o apóstolo Paulo disse, profetizou em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo disse assim, a partir do versículo 1, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, aí tem uma lista, primeira coisa da lista, serão egoístas, os homens serão egoístas. O egoísmo é uma das coisas que está matando a sociedade, matando a humanidade, destruindo famílias, destruindo relacionamentos. Egoísmo. Quem só olha para si mesmo, tá? Quem só busca seus interesses e não olha para mais ninguém. Paulo diz que Timóteo não é assim não, como essas pessoas que já existiam desde o primeiro século aqui, buscando apenas o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Existe um segredo espiritual assim, quem é de Deus sabe que já recebeu tudo de Deus. Romanos 8:32. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Se eu sou uma pessoa que entende isso, eu não preciso preocupar comigo. Eu posso gastar o meu tempo orando pelos outros, buscando o bem dos outros, pregando para os outros, ensinando a palavra, me preocupando com os outros, porque de mim tem quem cuida. De você tem quem cuida? Deus cuida de você? Então pare de se preocupar com você. Se Deus cuida de você, está te dando chance para você olhar para os outros, ser mais altruísta. Glória a Deus. Segunda coisa que Paulo falou de Timóteo aqui, no 22a, repita depois de mim, e conheceis o seu caráter provado. Muito bem, iniciei aqui falando para vocês sobre o caráter cristão, justamente porque Paulo trouxe um modelo de caráter cristão, que é o caráter de Timóteo. Quando Paulo diz que Timóteo tem um caráter provado, ele não está dizendo que Timóteo tem um caráter perfeito. Ele tem um caráter que está passando nas provas. O próprio Paulo, quando escreveu a segunda carta para Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele escreveu assim, olha, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem
a palavra da verdade. Quando Paulo diz que vocês, filipenses, conheceram Timóteo, eu passei aí na minha segunda viagem com ele, vocês viram que ele é um homem, um discípulo que passa nas provas do caráter. Passa nas provas do caráter. O que é passar na prova de caráter? Eu tenho falado isso aqui algumas vezes. Sempre vão aparecer, porque Deus permite que apareçam, situações na sua vida, diante das quais você poderá ter a oportunidade de agir de maneira correta, de acordo com a palavra, ou de agir de maneira incorreta, de acordo com o mundo e a humanidade decaída. Deus fica de camarote assistindo. A situação chega para você e Deus vê, quero ver como é que o meu filho aí, ou a minha filha aí, vai passar por essa situação. Ela já conhece a minha palavra, ele já conhece a minha palavra e sabe como agir. E a situação, às vezes, é uma situação tão complicada, tão sensível, que a primeira coisa que a sua mente humana vai pensar é o seguinte: se eu agir aqui de acordo com a palavra de Deus, eu vou levar desvantagem nessa situação. Para eu levar vantagem nessa situação, eu tenho que agir fora da palavra. E aí é onde muita gente cai e não passa na prova. Isso é uma prova. Isso é uma prova. Por isso Paulo disse para Timóteo, procure apresentar-te diante de Deus aprovado. Quando surgir qualquer situação na sua frente, você já sabe que tem que agir como filho de Deus e não como ímpio. Tem que agir como alguém que conhece a Deus e não como alguém que não conhece a Deus. E às vezes, humanamente falando, na visão meramente humana, agir como filho de Deus vai parecer que você vai levar desvantagem. Você vai levar mais vantagem se agir como ímpio. É que você vai levar mais vantagem. Você está sendo provado nessa hora. Porque vantagem sem Deus é desvantagem. Agora, desvantagem com Deus é vantagem. Entenderam? Nós somos provados nisso durante toda a nossa vida e às vezes todos os dias. Surgiu uma situação, como eu devo agir? Eu devo agir de acordo com a palavra. Quando Paulo diz que Timóteo é um cristão de caráter provado, vocês sabem, Filipenses, que ele é um homem de caráter provado, é porque ele tem passado por provas e tem se saído bem nessas provas. Glória a Deus. Deus nos prova, a todos nós, todos somos provados. Muitos são reprovados e outros são aprovados. Aprovados são aqueles que em tudo obedecem à palavra de Deus. Mesmo quando, ao fazê-lo, aparentemente leva desvantagem. Mas diante de Deus é vantagem, porque está obedecendo. Olha José, lembra de José lá no Egito, na casa do Potifar? Na casa do Potifar, sendo seduzido pela mulher do Potifar, que inclusive fez para ele propostas assim, olha, né? Vem cá José, porque hoje eu mandei todos os funcionários embora, só está você e eu aqui nessa mansão, só eu e você aqui nessa casa, ninguém vai saber. Olha a situação que se apresentou a José, e ele respondeu para ela, não, eu não pecarei contra o meu Deus. Ele não pecou, ele agiu
como alguém de caráter provado. Ele passou na prova diante de Deus. E por agir assim, dessa forma, ele levou uma desvantagem diante dos homens, porque ele foi acusado daquilo que não fez, e foi preso por vários anos, esteve na cadeia, acusado de algo que não havia feito. Mas aí no livro do Gênesis diz uma coisa assim, que o Senhor estava com ele lá na cadeia, porque Deus tinha planos na vida dele. Isso é caráter provado, isso é caráter cristão, isso é aprender a ser aprovados diante de Deus. E o terceiro ponto que Paulo fala de Timóteo, em 22b, versículo 22b é: pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Ou seja, juntamente com Paulo, Timóteo não apenas estava ali só aprendendo, ele já estava também exercendo o ministério da pregação do Evangelho. Ao mesmo tempo que ele aprendia com Paulo, ele estava, como Paulo, servindo ao Evangelho. O que é servir ao Evangelho? Servir ao Evangelho é pregar o Evangelho. E alguém que tem o caráter provado é alguém que tem autoridade para pregar o Evangelho. Tem muita gente por aí pregando o Evangelho sem autoridade. Não tem autoridade de pregar o Evangelho porque não tem caráter evangélico, não tem um caráter provado. Tem um caráter reprovado e vão pregar o Evangelho. Essa pregação é sem autoridade. Pregação com autoridade é quando a pessoa que prega o Evangelho, ela vive o Evangelho. Ela pratica a palavra, ela faz o que ela está pregando. E ela pode dizer, como Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é o que significa ser testemunhas. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Testemunhas de Cristo são aqueles que obedecem a Cristo, vivem o Evangelho, e aí ao viver o Evangelho, ao praticar a palavra de Deus na sua vida, em todas as situações que apareçam, vai angariando autoridade. Tem pessoas que pensam que pregar com autoridade é pregar gritando, pulando, olha que autoridade. Não, se pregar o Evangelho fosse autoridade para pregar, fosse pregar gritando, então Jesus não teve autoridade. Jesus foi apresentado pelo Pai em Isaías capítulo 42 como servo. Eis aqui o meu servo, ele não gritará, ele não elevará a sua voz, mas ele ensinará toda a minha palavra de justiça. Então Jesus não era um pregador que grita para demonstrar que tem autoridade. É um pregador santo, que vive em santidade, e essa vida é que traz autoridade para pregar o Evangelho, senão não serve para o Evangelho. Quando Paulo diz que Timóteo serviu ao Evangelho, é porque ele também pregou o Evangelho, anunciou a palavra de Deus com a autoridade de quem tem um caráter provado e vive essa palavra e vive esse Evangelho. Amém? Muito bem, então só essas coisas aqui sobre Timóteo já são importantes para nós, porque hoje nós é que temos que ser, cada um de nós é que tem que ser esse Timóteo. Ser pessoas altruístas, ser pessoas de caráter provado, que estão santificando e tendo o seu caráter transformado
paulatinamente, passo a passo, dia a dia, no processo da santificação e angariando cada vez mais conhecimento da palavra e autoridade para retransmitir esse conhecimento para outras pessoas. Em nome de Jesus.